Olá, meus irmãos da UEC, sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. É um prazer novamente estar com vocês e pela primeira vez de forma virtual, que infelizmente nós não estamos podendo nos encontrar pessoalmente. E antes de começar a nossa reunião, vamos fazer a leitura preparatória do livro Pão Nosso, a lição número 89, Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. E com essa lição nós vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, ao mais alto, e pedir a proteção do nosso Pai, dos mentores espirituais dessa casa, que nos auxiliem, que nos guiem, e que ampare a todos que estão neste momento, Senhor, assistindo essa palestra, e que possamos todos nós sermos beneficiados pelos ensinamentos do Cristo, tão necessários ainda a esta humanidade. Pai, fica conosco, fica com esta casa e com seus trabalhadores, que assim seja. Meus irmãos, vamos discutir hoje um pouco sobre o tema, sobre uma das bem-aventuranças, né, que está lá no Sermão do Monte, que versa sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu queria, antes de começar a entrar propriamente no tema que nos cabe, fazer uma breve introdução, que eu até aprendi recentemente, eu vi essa explanação, achei muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Porque precisamos entender bem sobre as bem-aventuranças as quais Jesus nos falou. Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita que nós temos, fica um pouco mais fácil. Mas vamos voltar a 2000 anos, nos colocar como se estivéssemos na Galileia, espíritos ainda embrutecidos que éramos naquela época. E venho
um mestre diz que nós temos que ser pobres de espírito, que bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que teremos que ser mansos. E imagina para uma população que vinha seguindo já há mais de 1000 anos ensinamentos que estavam sobre o Código de Hammurabi, na qual está contida a pena de talhão, a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, que muitos de nós ainda acreditam ser de Moisés, mas na verdade o Código de Hammurabi foi escrito pelo rei Hammurabi há 1700 anos antes de Cristo, que era um código de 282 leis, dentre elas a lei de Talião. E esse código, na verdade, para a época, ou seja, 1700 anos antes de Cristo, já foi um avanço para a sociedade, porque esse código tentou estabelecer algumas normas para o convívio social. E vem Jesus trazer essa mensagem para este povo que vinha há mais de 1000 anos regido por essas leis. E Kardec, de forma brilhante, nos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 4 capítulos, ele escreve de forma que nos ajuda a entender um pouco melhor as bem-aventuranças. E no capítulo 1 está lá, não vim destruir a lei. Ou seja, uma das razões ao qual Cristo foi incompreendido, foi perseguido, porque ele foi acusado de ser um traidor da lei. E o próprio Cristo diz, não vim destruir a lei. E nesse mesmo capítulo, Kardec fala a mesma coisa, os espíritos, né, sobre em relação ao espiritismo, né, que o espiritismo não veio negar, nem destruir, nem ir de encontro à lei do Cristo. Mas, na verdade, ele veio dar execução ao cristianismo. Ou seja, é a tão falada fé raciocinada. Então, a doutrina espírita permite cair dos nossos olhos o véu da ignorância. Nos explica com mais clareza a mensagem do Cristo. E ainda neste capítulo, Kardec fala da aliança que deve haver entre a ciência e a religião. E não sei se vocês sabem, mas Kardec relutou muito em reconhecer a doutrina espírita como uma religião. Ele preferia reconhecê-la apenas como ciência. E hoje, na verdade, pelo menos no Brasil, dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita, nós seguimos mais o aspecto religioso, mas a doutrina espírita, como vocês sabem, ela tem a vertente religiosa, científica e filosófica, que, na verdade, elas devem caminhar juntas, uma dando suporte à outra. No capítulo 2, Kardec continua, meu reino não deste mundo. Foi o que Cristo nos falou. E aí o Cristo nos traz a visão sobre o Espiritismo, né, sobre a vida futura. Então, nós hoje temos a plena consciência de que não somos seres materiais. Somos seres espirituais que estamos tendo uma breve experiência numa vida material, mas que seguiremos vivendo eternamente em espírito. E isso não deve ser dito apenas da boca para fora. Isso é um exercício que nós devemos realizar no nosso dia a dia. Porque o que na maioria das vezes nós fazemos? Nós vivemos como seres materiais que um dia iremos ter uma experiência espiritual fora do corpo da carne. Nós ficamos mergulhados na matéria, com os problemas da matéria, e nos tornamos a nossa visão mais espiritual, muitas vezes quando estamos na casa espírita, e às vezes nem dentro da casa espírita. Então nós devemos ser espíritas, devemos enxergar a vida espiritual não somente dentro da casa espírita. A casa espírita é um apoio, um suporte, um hospital, uma escola que nós temos para nos auxiliar. Mas para dar
esse suporte para quê? Para a nossa vida diária. E nesse capítulo, Kardec nos traz sobre a realeza de Jesus. E de forma muito inteligente, ele encerra esse capítulo com as instruções dos Espíritos, falando de uma realeza terrestre que é uma mensagem de uma ex-rainha, uma rainha enquanto encarnada. E ela narra, esta rainha, que ela viveu e usufruiu de todas as benesses que um rei, que uma rainha podem ter neste mundo material. E ao desencarnar, ela se deu conta de que a vida que ela viveu aqui, que os seus títulos de nobreza, não tinham absolutamente nenhum significado no plano espiritual. E que o verdadeiro mestre, que o verdadeiro rei, era Jesus. Então, Kardec, de forma brilhante, nos traz esse capítulo 2 para ajudar a compreender melhor as bem-aventuranças. Porque quando Cristo fala bem-aventurados os que sofrem, né, a gente tem que entender, mas por que eu sou um bem-aventurado porque eu sofro? Porque essa não é a nossa verdadeira vida. Aqui é uma oportunidade bendita que o Pai nos dá para que nós possamos resgatar os nossos débitos do passado. E o encadeamento das revelações, ele é feito de forma muito bem planejada, né? Por Deus, pela espiritualidade. Porque a primeira revelação, ela vem numa época da infância espiritual do orbe. E o Cristo já vem numa era da maioridade espiritual do orbe, mas ainda assim ele não conseguiu deixar de forma muito explícita, muito clara, muitas das suas verdades. E conforme prometido, ele nos prometeu o Consolador, veio a terceira revelação, através da doutrina espírita, que vem numa época de maturidade da humanidade, em que nós somos agora, que nos é permitido compreender melhor os ensinamentos do Cristo, compreender melhor a realidade da vida espiritual, dos seres eternos e imortais que somos enquanto espíritos. E vamos agora ao capítulo 3, em que Moisés coloca lá um outro ensinamento de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E neste capítulo, Kardec e os espíritos, eles discorrem sobre os estados da alma na erraticidade e, de forma muito importante, esclarece sobre os diversos tipos de mundo habitados e fala sobre, nessas categorias de mundo, sobre o nosso mundo de expiações e provas. E aí, novamente, nos ajuda a compreender sobre as bem-aventuranças. Por que bem-aventurados os que sofrem? Né? Por que bem-aventurados os pobres de espírito? Porque estamos no mundo de expiações e provas. Vimos aí, durante milhares e milhares de anos vivendo nos mundos primitivos, e mais alguns milhares de anos no mundo de expiações e provas, estamos, como dizem os espíritos, como nos diz a doutrina, num momento de transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E se o mundo é de expiações e provas, ou seja, é um mundo em que o mal ainda predomina sobre o bem, e se estamos aqui, não somos de todo mal, mas ainda há muito de mal dentro de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Para resgatar nossos erros, para nos aperfeiçoarmos como seres humanos, para nos aperfeiçoarmos como seres espirituais. Alguns de nós estamos aqui para ajudar muitos irmãos nossos que caíram em falhas no passado, provavelmente por atos e por ações diretamente ligadas a nós. E nós sabemos, através da espiritualidade, que a grande maioria da população encarnada na Terra, ela se encontra aproximadamente no mesmo patamar evolutivo. Muito poucos são aqueles missionários,
espíritos de escola que se destacam pela sua superioridade moral e espiritual, mas a grande maioria de nós está em um patamar evolutivo semelhante. E as bem-aventuranças vêm nos ajudar neste nosso processo evolutivo. E, por fim, Kardec chega ao capítulo 4 com a outra mensagem do Cristo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os Espíritos de Kardec nos trazem, de forma bastante clara e explícita, sobre a reencarnação. E, na verdade, a imortalidade da alma e a reencarnação, ela nos foi ensinada pelo Cristo. E ao longo desses 2000 anos de história, os homens se encarregaram de deturpar um pouco esses ensinamentos, se encarregaram de retirar das escrituras as partes que falavam sobre a reencarnação. E o Espiritismo vem novamente nos trazer isso de forma bastante clara. E isso prova a misericórdia infinita do Pai, que permite que nós possamos reencarnar indefinidamente até nos tornarmos melhores. Obviamente que nos é permitido reencarnar indefinidamente, mas, como dissemos há pouco, estamos num processo de transição planetária. Se não aproveitarmos a oportunidade bendita da encarnação, talvez não consigamos acompanhar este processo evolutivo do planeta. É como a criança que reprova na escola. Ela vai ter que aprender. Então, ela vai reprovar 1, 2, 3 vezes até que ela possa progredir na série escolar. E assim somos nós. Então, acho que chegou a hora de não agirmos mais de forma infantil, de forma como crianças, porque o progresso ele é inexorável, ele vai acontecer. E como está lá no Livro dos Espíritos, que versa sobre a lei do progresso. Então, se nós sabemos que a humanidade ela está fadada ao progresso, se o universo inteiro, porque o processo evolutivo ele não ocorre só no planeta Terra e só na nossa galáxia, ele ocorre em todo o universo. Todos os planetas estão em evolução. Afinal de contas, o Pai não criou esse universo e colocou uma vida pensante só no planetinha Terra. Todo o universo está em evolução. Então, temos que expandir também um pouco a nossa mente nesse sentido e deixar de sermos egoístas e achar que somente nós estamos aqui neste universo infinito. Então, através do processo reencarnatório, Kardec e os Espíritos nos esclarecem sobre isso e nos mostram a necessidade. E aí vem também a questão da doutrina espírita ser a doutrina consoladora, né? Porque muitos de nós enxergam a morte como, muitas pessoas na humanidade enxergam a morte como uma separação. E a doutrina espírita vem nos dizer justamente o contrário, né? Que a reencarnação ela nos fortalece os laços de família, porque espíritos que são afins, que se amam verdadeiramente, esses espíritos vão se atrair magneticamente por todo o universo. Estaremos juntos com aqueles aos quais amamos sempre. Obviamente que não no momento que quisermos, por estarmos em estágios evolutivos diferentes, ficaremos realmente momentaneamente separados. Vamos lembrar a história de André Luiz, que ao desencarnar ficou por diversos anos em regiões umbralinas e sua mãe ia visitá-lo e ele não conseguia ver sua mãe por estarem em estágios evolutivos e de estágios de vibração muito diferentes. Mas sua mãezinha estava lá o auxiliando. Então, a reencarnação nos permite isso, nos reencontrarmos com aqueles aos quais amamos
enquanto tivermos necessidade ainda de estar num corpo carnal. Então, dito isso, meus irmãos, nós passamos a compreender um pouco melhor as bem-aventuranças. E vamos entrar especificamente no tema da noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a tradução e a compreensão mais divulgada por bem-aventurados é felizes, ditosos. Então, felizes os pobres de espírito. Mas, espera aí, esse pobre de espírito está bem claro para nós? Porque, para a maioria das pessoas hoje, para o mundo, o pobre de espírito ele tem uma conotação ruim, uma conotação pejorativa, uma conotação de inferioridade, de uma pessoa de má índole. Mas, na verdade, o que o Cristo quis dizer com pobre de espírito, ele quis dizer falando sobre os humildes. Então, agora ficou um pouco mais fácil a nossa compreensão. Felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ah, que alívio, que bom que é isso. Então, agora ficou fácil. Bom, será que ficou fácil? Por quê? Porque a humildade é uma virtude difícil de nós conquistarmos. Ah, então, depois dessa palestra que eu ouvi falar que felizes os humildes, que eles entrarão no reino dos céus, a partir de amanhã eu serei humilde. Será que é assim? Será que as virtudes, elas simplesmente brotam dentro de nós e nós simplesmente seremos caridosos, seremos humildes, seremos menos egoístas no estalar de dedos? Nós sabemos que o universo foi criado, até onde a ciência nos permite e a espiritualidade confirma, se dados há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E o homem, na sua forma hominídea, está no planeta Terra há menos de 1 milhão de anos. Ou seja, nesses 4 bilhões, 499 milhões de anos, a Terra vem num processo evolutivo, certo? Na formação, na sua formação física, depois do reino mineral, vegetal, animal, até poder abrigar a forma hominídea, para que pudéssemos reencarnar. Então, olha quanto tempo a criação levou no seu processo evolutivo. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Para mostrar que a evolução não dá saltos, e que nós não vamos nos tornar humildes de hoje para amanhã. Isso é um processo. E como todo processo de aprimoramento, de crescimento, de aperfeiçoamento, como nos ensina Emmanuel, ele requer o quê? Ele requer disciplina. Foi o que ele pediu a Chico, né? Ao iniciar seu trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. E sobre a disciplina, Emmanuel nos diz mais uma coisa, que a disciplina precede a espontaneidade. Então, nós precisamos nos disciplinar em suprimir dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que algum dia a humildade ela brote dentro de nós de forma espontânea, de forma natural, para que nós não precisemos nos esforçar para sermos humildes. E a entender verdadeiramente o sentido que é ser humilde, ou seja, nós relacionamos muito a humildade com o quê? Com a questão material. Ou seja, fulaninho é tão humilde, né? Mora numa casinha simples, humildezinha, anda de chinelo, bermuda. Ou seja, a humildade não tem nenhuma relação com a questão material. A humildade ela não é visível aos olhos por conta da questão material. A humildade é uma virtude que se expressa através de quê? Das nossas atitudes, do nosso modo de viver, de como nós lidamos com os nossos pares, como nós lidamos com os nossos companheiros do lar, do trabalho, da casa espírita, como nós lidamos com aquelas pessoas hierarquicamente inferiores a nós, inferiores segundo o ponto de vista material. Então, Haroldo Dutra, palestrante espírita,
nos diz que, assim, a humildade, ela serve para nivelar os homens. E nós temos que nos assumir quem nós verdadeiramente somos. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque quando ele diz, nós temos que nos assumir verdadeiramente como nós somos, para mais e para menos. E aí eu vou dar um exemplo interessante. Como quando nós somos chamados ao trabalho na casa espírita, qualquer trabalho que seja. Ah, você pode dirigir uma reunião, você pode fazer uma palestra, você pode coordenar o estudo, você pode nos ajudar em determinado trabalho. Ah, não, eu não posso, eu não tenho capacidade de fazer uma palestra. Mas se você tem capacidade, ou seja, não é uma falsa modéstia, não é uma falsa humildade, se nós podemos exercer aquela atividade, nós vamos exercer. Certo? Então vamos pensar nisso. Muitas das vezes usamos de falsa modéstia para recusar e refutar o trabalho no bem, o trabalho na casa espírita. E esse nos assumir para mais e para menos, ou seja, algumas vezes também cometemos esse erro de não estarmos aptos realmente a determinadas tarefas e tentarmos executá-la. E eu vou dar novamente o exemplo da casa espírita. Nós estamos aqui no meio, vocês que nos ouvem hoje, ou são espíritas ou têm alguma afinidade com os ensinamentos da doutrina, estão aqui assistindo essa palestra. Então, por isso que eu estou dando os exemplos aqui da casa espírita. Uma pessoa recém-chegada na doutrina espírita, que ainda não tem conhecimentos muito profundos da doutrina, não conhece bem sobre mediunidade, essa pessoa chega, ela vai querer trabalhar na reunião mediúnica. Ela pode? Não, não pode. Porque isso é um aprendizado, requer estudo, requer conhecimento, requer disciplina. Então, a questão da humildade passa por isso, nos reconhecermos verdadeiramente como nós somos. E sobre a humildade, tem uma coisa interessante que eu gostaria de refletir com vocês, é que não importa o quão nós já conseguimos evoluir, o quão bom nós somos, mas que nós sempre temos que evoluir mais. Isso me lembra a uma fala de Chico, me remete a uma fala dele, que ele se comparou uma certa vez a um verme, né? E aí Emmanuel disse para ele, Chico, o verme é muito importante na criação, na obra de Deus, porque ele revolve a terra, ele aduba a terra. E aí Chico começou a se denominar subverme, mas que rasteja, mas sempre rasteja para frente. E se Chico Xavier, essa grande referência que nós temos, se denominava assim, que dirá nós? Mas a lição é andar para frente, a passos curtos, mas para frente. E aí isso nos remete novamente à lei do progresso. E sobre isso, meus irmãos, eu tenho uma história interessante de um dos homens que foi o maior filósofo da história antiga, que foi Sócrates. Sócrates era um grande filósofo, um grande pensador, um espírito inquieto, que andava pelas ruas de Atena inquirindo as pessoas, levando as pessoas a refletirem, a pensarem, a questionarem sobre os dogmas existentes. E certa feita, Sócrates foi até o oráculo de Delfos, que era o templo deles, e foi consultar uma pitonisa, que hoje para nós fica muito claro que a pitonisa era o quê? Era um médium. E a pitonisa vem com a mensagem para Sócrates que ele era o homem mais sábio da humanidade. E sábio como ele realmente era, obviamente que ele discordou dessa afirmação. Ele discordou e falou, eu vou provar que a pitonisa está errada. E ele procurou diferentes estratos sociais, diferentes profissões
para provar a sua teoria. Então ele vai até um artesão, um exímio artesão reconhecido em Atenas, e vê realmente que aquele artesão era um sábio na arte do artesanato, das habilidades manuais, mas esse artesão também se julgava sábio em outras áreas aos quais ele não era. E Sócrates conclui que aquele artesão não era um homem sábio. Sócrates vai até um político, exímio conhecedor das leis, das leis políticas, e não com essa conotação que nós temos hoje, né, muito negativa da política. E Sócrates vai até esse político e realmente reconhece ele ser um sábio dentro da política, mas também se julgava sábio dentro de outras áreas, dentro de outras verdades, aos quais Sócrates reconhece que ele também não era sábio. Por fim, Sócrates procura um outro filósofo e reconhece nele grande capacidade e sabedoria dentro da filosofia, mas uma incapacidade para artes, para a política, as quais esse filósofo se julgava também conhecedor. E neste momento Sócrates percebe o quê? Que ele realmente era sábio. Mas por que ele era sábio? Por reconhecer verdadeiramente as suas limitações. Então a humildade passa por isso, meus irmãos. Em reconhecermos verdadeiramente quem nós somos. E como eu dei o exemplo, né, de nos reconhecer tanto para mais quanto para menos, ou seja, ficarmos felizes sim com as nossas virtudes adquiridas e desenvolvidas, certo? E não nos envaidecermos por isso, mas trabalhar cada vez mais para que essas virtudes cresçam e floresçam, mas reconhecer que nós temos muito ainda para caminhar no nosso processo evolutivo. Vocês se lembram da história de Pedro, que antes mesmo de começar o seu apostolado, no seu último encontro com Jesus, Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante esta noite, essa madrugada, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, que ainda não conhecia todas as suas potencialidades e fraquezas, fica magoado, fala: como que o mestre pode pensar isso de mim? Jamais faria isso. E óbvio que o Cristo sabia e conhecia aquele espírito que estava ao seu lado. E foi o que aconteceu. Pedro negou o Cristo. E quando Pedro nega o Cristo pela 3ª vez, ele se dá conta do que ele fez. Neste momento, vem para ele um aprendizado e um crescimento. O conhecimento de si próprio. Então, esse é um exercício que nós temos que fazer. E a humildade, meus amigos, ela, de certa forma, a gente pode até dizer que é mais fácil sermos humildes do que orgulhosos. Em que sentido eu digo isso? No sentido que, para sermos humildes, basta nos apresentarmos como nós verdadeiramente somos. Porque o orgulhoso, o vaidoso, ele tem muito trabalho para ser assim. Porque o tempo todo tem que aparentar o que não é. Tem que demonstrar aquilo que ele não é. Tem que demonstrar ter aquilo que ele não tem. Isso dá um esforço, um desgaste imenso. Agora, quando nós optamos, escolhemos por ser humildes, basta nós ser o que nós somos. Então não adianta eu querer demonstrar aqui para vocês, nessa palestra, um conhecimento que eu não tenho. Todo conhecimento que eu estou passando nessa palestra foi fruto de muito estudo, ao qual eu aprendi muito para preparar esse tema de hoje. E a doutrina espírita tem essa peculiaridade. Nós lemos, relemos, estudamos as obras básicas e cada vez que nós voltamos a ela, nós vemos uma nuance diferente. Nós vemos um parágrafo que nos passou desapercebido.
E voltamos a elas também, muitas vezes, num momento evolutivo diferente. Adquirimos determinadas virtudes, já enxergamos o mundo de forma diferente e a mensagem nos vem de forma diferente. E a mensagem de hoje é a mensagem da humildade. E qual seria o contraponto da humildade? Orgulho, né? A vaidade. E lá no capítulo 9, de Bem-aventurados brandos e pacíficos, lá no Evangelho, né? Olha o que Kardec nos fala, né? Que o orgulho nos induz a não julgar mais do que realmente nós somos, a não aceitar uma comparação que nos rebaixe com o outro, a nos considerarmos, ao contrário, né? Acima dos nossos irmãos. Ou seja, quer numa posição social, quer em espírito. Então, isso para nós vermos o quanto nós ainda estamos atrasados no nosso processo evolutivo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês se encontraram nessa fala. Muitas das vezes nós também. Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. E a gente fica, não, mas eu não sou orgulhoso. Será que não? Vou convidar vocês aqui a um exercício. Vamos ver as principais características que predominam no orgulhoso. Será que nós não vamos nos encontrar em nenhuma delas? Não precisa responder em voz alta, não. Pensem consigo mesmos. Vamos fazer um exercício de reflexão, né? Ou seja, aquele indivíduo que tem um amor próprio muito acentuado, né? Que se contraria por pequenas coisas. Ou seja, olha o orgulho aí disfarçado, né? Disfarçado de quê? Porque muito se fala hoje, nós temos que ter amor próprio, nós temos que nos valorizar, que nos amar. Sim, nós temos que nos valorizar, nos amar, é óbvio. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Mas tudo, um dos segredos da vida é o quê? O equilíbrio. Então, esse amor próprio, ele tem que ter limite. Quando esse amor próprio é muito exacerbado, nós estamos o quê? Dando vazão ao nosso orgulho. Quando reagimos de forma explosiva às críticas, por que eu não aceito críticas? Eu sou um ser perfeito? Eu sou um ser que não erra? Se eu não sou perfeito, se eu erro, por que eu não posso ser criticado? E mesmo que eu esteja correto na minha atitude, no meu gesto, no meu trabalho, mesmo assim sou criticado. Vamos exercitar a humildade. Nós espíritas citamos muito Chico Xavier. A vida de Chico Xavier não foi um mar de rosas. A sua caminhada aqui terrena foi cheia de percalços, cheia de críticas. Muitos tentaram por várias vezes derrubá-lo, achando que ele era um farsante. E ele viveu muitas críticas. Recentemente eu vi o filme sobre a vida de Irmã Dulce. E eu aprendi muito sobre a vida dela, coisas que eu não sabia, né? E a imagem, Irmã Dulce desencarnou, eu era ainda jovem, então a imagem que eu tinha dela daquela senhorinha com o seu hábito de freira, e que era uma unanimidade na Bahia. Mas a vida de Irmã Dulce também não foi difícil, ela encontrou muitos obstáculos, muitas críticas, muitas delas dentro dos seus pares da igreja. Então, nos fica a reflexão, né, sobre aceitar as críticas. E quando nós necessitamos ser o centro das atenções e querer que as nossas ideias sempre prevaleçam. E nós vimos muitas vezes isso acontecer dentro da casa espírita. Isso pode acontecer na casa espírita? É óbvio que pode. Não somos seres ainda imperfeitos em processo evolutivo, e como os espíritos nos dizem, né, que a casa espírita ela tem a função de escola para nos educar, para nos ensinar, e a função do hospital para nos tratar, porque ainda somos muito adoentados.
em especial para as doenças mentais, para as doenças da alma. Então, a casa espírita reúne a todos nós, espíritos ainda em processo evolutivo. E essas nossas imperfeições, o orgulho, a vaidade, a soberba, elas vão acontecer dentro da casa espírita. E não há lugar melhor para que nós possamos exercitar a humildade dentro da casa espírita. É um exercício, ou seja, temos que ter disciplina para que ela se torne espontânea. E quando nós nos rotulamos, eu sou perfeccionista, eu não aceito errar, eu não admito errar, nós estamos novamente travestindo o orgulho, a vaidade, com a capa do perfeccionismo. Mas, na verdade, isso é um orgulho nosso. Se somos imperfeitos, é óbvio que vamos errar. O que nós não devemos é persistir no erro. Como o mestre ensinou, né? Na passagem da mulher adúltera. Mulher, vá e não peques mais. Ele falou, aqueles que estavam aqui querendo te apedrejar não te condenaram, então eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então, assim deve ser conosco. Erramos sim, mas vamos daqui para frente tentar acertar, tentar não errar mais. E não nos contentar, eu errei, mas eu sou imperfeito mesmo, eu estou no mundo de expiações e provas, então, eu vou errar mesmo. Não, nós não temos que nos contentar com o erro, mas também não ficar nos punindo, nos culpando. Que nós já aprendemos também que a culpa é um sentimento que nos paralisa. E todos nós, em maior ou menor grau, em algum momento, nos sentimos culpados, nos culpamos. Eu passei por uma experiência recente que eu vivi esse sentimento, eu fiquei me culpando de algumas coisas, eu refleti sobre isso, e a culpa não nos ajuda, não nos faz ir adiante. Nós temos sim que reconhecer que erramos, ter a humildade de reconhecer em primeiro lugar o erro, e depois ter o quê? O conhecimento, a perseverança de seguir adiante. Quando nós menosprezamos as ideias do próximo, né? Vou novamente dar aqui um exemplo da casa espírita. Aquele nosso companheiro recém-chegado, chega cheio de vontade de trabalhar, cheio de ideias. Você acabou de chegar aqui, você não conhece nada da casa espírita, e nós nos encorajamos ele. E vocês me desculpem se eu estou exaustivamente citando Chico Xavier, porque são tantos exemplos que ele nos traz. Mas um exemplo que eu vi numa palestra que chega um rapaz eufórico e chega para conversar com o Chico, cheio de ideias, e falando. E aí tinham duas pessoas que ficaram observando isso. Quando o rapaz vai embora, Chico, as pessoas perguntam para Chico o que ele queria. Aí o Chico fala, ele queria capinar o mundo. Olha que interessante a alegoria que o Chico que usa, né? Ele queria capinar o mundo. E aí, o que você fez, Chico? Eu dei uma enxada para ele. Então, quando esse companheiro chega na casa espírita, cheio de vontade de trabalhar, querendo capinar o mundo, será que nós damos uma enxada para ele? Ou falamos que ele não está apto para isso? Nós desencorajamos ele. Então, vamos refletir sobre isso. E existem... Eu vou encerrar por aqui, porque existem muitos outros, e nós temos ainda algumas coisas para discutir, mas que fique para a nossa reflexão. Será que nós não nos encontramos em alguma dessas afirmações aqui? Será que nós nos encaixamos aqui? E se nos encaixamos, ótimo, que bom, já reconhecemos as nossas fraquezas. Agora vamos trabalhar para melhorá-las, né? E lá nas Escrituras, né, lá no Evangelho de Lucas, nós encontramos um exemplo muito claro sobre isso, né, quando Jesus nos traz a parábola do fariseu e do publicano, que eram duas classes muito, como se diz, não eram unanimidade, né, não eram muito benquistas.
Uns eram os cobradores de impostos, outros eram conhecedores das leis, mas não a praticavam em sua essência, né? E chega o fariseu ao templo, né, se vangloriando, dando graças, porque ele não era como os demais homens, que ele não roubava, que ele não era injusto, que ele não era adulto, né, adúltero, e se comparava com o publicano que estava ali naquele tempo, ele orava alto para que o publicano ouvisse, né, e ele se colocando numa posição de superioridade ao publicano. E o publicano, de forma, se postando perante Deus de forma humilde, bate no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, Jesus sintetiza nessa parábola, né, essa virtude que é a humildade e essa nossa pequenez ainda, que é o orgulho, a presença do orgulho tão forte dentro de nós. Então, como é que nós estamos nos portando na nossa vida? Como o fariseu desta parábola ou como o publicano? Vamos pensar sobre isso. E nós não temos que nos mostrar humildes para ninguém. Nós não temos que querer demonstrar humildade para ninguém. A aquisição das nossas virtudes, o nosso crescimento como pessoas, como espíritos, nós devemos satisfação a nós, a nossa consciência e ao Pai, a Deus, que tudo sabe, tudo vê. Então, nosso compromisso é conosco e com Deus. Só que nós estamos no mundo de matéria. E a matéria nos ajuda a adquirir essas virtudes, porque nelas estão contidas as dificuldades. Nelas estão contidas o quê? As, entre aspas, tentações, né, que nos fazem desviar do nosso rumo, da nossa rota, aos quais nós nos comprometemos no plano espiritual ao reencarnar, nós nos comprometemos a melhorar. E aí, muitas das vezes, nós desviamos dessa rota. E aí a dor, o sofrimento, nos vem para quê? Para corrigir o nosso rumo. E vamos, nesse tempinho que ainda nos resta, falando um pouquinho sobre a humildade. Falamos tanto do orgulho, né? Ou seja, André Luiz nos traz alguns exercícios para a humildade. Vamos tentar não impor sempre a nossa opinião, vamos ouvir o argumento dos nossos companheiros. Não vamos nos irritar tanto com as críticas, vamos aproveitar um pouco e considerar e refletir sobre essas críticas. Não vamos evitar aqueles menos favorecidos, né? Vamos cumprimentá-los com simpatia, com um sorriso. Eu acabei de dar o exemplo da doença, né? A doença, quando bate na nossa porta, não vamos nos revoltar contra a doença. Não vamos repetir aquela frase, por que comigo? Como assim, por que comigo? Eu sou, por acaso, algum privilegiado que não pode ter o benefício de ter a doença para o seu processo evolutivo? E como nós sabemos, está lá no Evangelho também, sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Muitas vezes estamos tendo uma vida reta, uma vida de exemplos, e muitas coisas ruins, muitas doenças nos acometem. Por quê? Causas anteriores às aflições. Eu li recentemente um livro de um autor encarnado, nós espíritas, infelizmente, também não temos hábito de ler livros de autores encarnados, né? Lemos muito obras psicografadas, que é um médico, ainda vivo, que trabalha numa instituição lá no Rio de Janeiro chamada Frei Luiz. E ele trabalha muito com mediunidade. E uma vez chegou, trabalhando no auxílio a enfermos. E uma vez chegou uma jovem com uma doença, com uma síndrome osteomuscular, que lhe causava graves deformações e muitas dores.
E ele relata que ele pergunta ao médium, né, o porquê daquilo. E aí o médium responde, né, que no pretérito dela, essa jovem havia trabalhado na Inquisição, manipulando um instrumento que ele simplesmente, a pessoa era colocada numa roda e esticando, e ele desarticulava todo o corpo da pessoa, os braços, as pernas, o quadril. E, obviamente, isso ficou plasmado em seu perispírito e ela voltou agora para expiar com essa grave enfermidade. Então, vamos enxergar a doença como uma oportunidade de redenção, de crescimento. Não é que nós vamos desejar, então eu desejo ficar doente para que eu possa crescer, não. Mas se ela bater a nossa porta, vamos enxergar dessa maneira. Não vamos depreciar o trabalho do outro, ou seja, o trabalho dentro da casa espírita, novamente o exemplo da casa espírita, né? Tudo dentro da casa espírita tem a sua relevância. Desde do presidente da casa, desde o dirigente da reunião, até aquele que abre a porta da casa, que arruma as cadeiras do salão, que limpa o chão quando nós chegamos, a casa está limpa, está arrumada, está asseada. Então todo o trabalho é digno. Não vamos também desprezar e menosprezar a ajuda do outro. Ou seja, tem uma palavra que está muito na moda, né, muito em voga, que é colaboração. E parece que nós estamos começando a entender a necessidade de sermos seres colaborativos um com o outro. E aí eu gostaria até de convidar vocês a uma reflexão sobre o exercício da humildade neste momento atual da humanidade, em que a humanidade se dobrou de joelhos ante um ser microscópico chamado coronavírus. É um ser microscópico. E olha como somos ainda tão pequenos. Como esse ser dobrou toda a humanidade. Como esse ser promoveu, esse ser vivo, promoveu tantas mudanças na humanidade. E se nós procurarmos, né, se nós fugirmos um pouco do noticiário convencional, que só nos traz as tragédias, mas nós vamos descobrir inúmeros casos de caridade, de amor ao próximo, de solidariedade, de colaboração. Talvez muitos de vocês estejam enxergando que essas virtudes, que esse desejo de auxiliar o próximo está brotando dentro de vocês. Então, tudo na obra do Pai tem uma razão de ser. É óbvio que uma pandemia dessa não viria sem uma razão, sem um objetivo maior, sem uma necessidade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Primeiro, para exercitar a virtude da humildade. Depois, a virtude da caridade, do amor ao próximo. Porque muitos de nós conseguem fazer a quarentena de forma confortável em seu lar, sem lhe faltar nada à mesa, e aqueles irmãos que já tinham pouco e agora não tem nada. Será que é fácil para eles fazerem essa quarentena? Ah, mas estamos no mundo de expiações e provas e essa é a aprovação deles. Sim, é a aprovação deles. E nós não vamos estender a mão para amenizar o sofrimento alheio? Não é isso que a doutrina nos ensina? Não é isso que o Mestre nos ensinou? Amar ao próximo como a nós mesmos? Então vamos fazer essas reflexões para que nós possamos sairmos pessoas melhores deste momento. E talvez muitos de vocês tenham ouvido falar, né, que as pessoas querem saber quando vão voltar ao normal. Mas será que queremos voltar ao normal? Eu já ouvi várias vezes essa reflexão, né? Já que o normal nos trazia tanto sofrimento, será que não vamos retornar de forma melhor?
melhor como seres humanos, melhor como pais, como filhos, como irmãos, como companheiros da casa espírita, como companheiros de trabalho, melhores conosco mesmos. Então vamos aproveitar os momentos de dificuldade e como Cristo falou, né, sobre as bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os que sofrem, né? Então, ou seja, felizes os que sofrem. Mas, como falamos lá no início, isso tudo tem uma razão de ser. Nós não somos masoquistas, eu quero sofrer. Eu vou sofrer porque se eu sofrer eu vou alcançar o reino dos céus. Não, não é isso. Mas é enxergar a dor e as dificuldades com outro olhar. Com olhar de oportunidade. Com olhar de redenção. E eu gostaria, meus amigos, de encerrar a nossa reunião de hoje com esse texto que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto está grande, mas eu trouxe para que vocês me permitam que eu leia, porque ele é um texto que versa tanto sobre a caridade quanto a humildade. Eu gostaria de encerrar com esse texto para vocês. Ele começa dizendo: quem é esta mulher, de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgio e alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos, alguma coisa para que deis a outrem, qual será seu mérito? Nesse caso, em realidade, seria eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã
prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, meus irmãos, eu encerro o nosso estudo dessa noite com esta bela mensagem do Evangelho, nos trazendo uma reflexão sobre a humildade, sobre a caridade, e que possamos nós, a cada dia, trabalhar para que essa virtude cresça, para que ela se amplie dentro de nossos corações. Fique em paz, que Deus nos abençoe. E neste momento eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, nossos queridos benfeitores, mais uma vez te agradecemos pela vida, Pai, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de divulgar os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita, e que eles primeiramente calem fundo em nosso coração, para que possamos calar também aos corações dos nossos irmãos que nos ouvem. Pai, ampara esta humanidade ainda tão carente de humildade, de amor, e que possamos começar dentro de nossos lares, dentro de nossas casas espíritas, a difundir essas virtudes. Ampara mais uma vez, Senhor, a União Espírita Cristã e seus trabalhadores, para que possam continuar firmes na tarefa do bem. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja.